Meu nome é Eliseu, eu tenho 28 anos, sou casado, pai de 2 filhos. Fui nascido e criado na casa de oração do bairro Canaã. Hoje eu sou membro ali na casa de oração do bairro Caravelas. E no momento, como já é de conhecimento de muitos, né, eu tenho lutado contra uma doença rara desde novembro de 2019, onde eu fui acometido aí pela doença. Ela é conhecida como neuromielite óptica ou doença de Devic. Eu e minha família, né, minha esposa, nós cremos em um propósito de Deus na minha vida, nas nossas vidas, com tudo isso que nós temos passado. E por mais que os médicos não nos deem muita esperança, nós cremos no milagre de Deus. Nós temos fé de que no tempo de Deus, Ele vai restaurar a nossa saúde para a honra e glória dele. Eu agradeço as orações de todos da igreja, né, dos nossos amigos, nossos parentes, várias pessoas que me mandam mensagem, né, mandam para minha esposa falando que tem orado. Eu tenho recebido mensagem de pessoas que eu nem conheço, estão falando que estão orando por mim. Então, eu agradeço pela vida de todos, né, pelo apoio que vocês têm me dado, pelas doações, pela ajuda física, ajuda material, né, aqueles que têm se disponibilizado de estar aqui em casa ajudando a minha família. Então, a gente fica feliz e louva a Deus por isso, porque Deus, em tudo isso, Ele tem nos sustentado, né, usando a igreja dele aqui na terra. E graças a Deus nada tem nos faltado. E diante das circunstâncias, eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que Deus tem falado comigo e muito tem me ajudado, principalmente no início, né, quando tudo isso começou. E nós vamos falar um pouco aqui de algo que eu vivi no hospital e talvez você possa estar vivendo na sua vida hoje. Eu não sei o que você tem passado, né? Talvez até mesmo pelo fato do mundo estar como está, você pode estar vivendo nessa circunstância. Mas nós vamos falar hoje, né, essa pequena devocional, nós intitulamos ela de Ansiedade versus Fé. E aí, eu gostaria que vocês pensassem um pouco nesse título. Nós vamos estar lendo, né, utilizando aí como texto base, Lucas, capítulo 12. Quem tiver com sua Bíblia aí pode abrir para acompanhar. Lucas 12, do verso 22 até o verso 34. Esse texto ele tem por título, pelo menos na minha Bíblia aqui, Ansiosa Solicitude pela Vida. E ele também pode ser encontrado, né, na visão de Mateus, lá no livro de Mateus, no capítulo 6, do verso 25 ao 34. Mas nós vamos ficar aqui com Lucas 12, a partir do verso 22. Nós temos aqui um dos ensinamentos do Senhor Jesus ali, no Sermão do Monte, né? Sermão esses que nós podemos tirar várias lições, e hoje nós vamos falar um pouco sobre ansiedade. Então vamos estar lendo. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam,
nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros. Todavia, Deus o sustenta. Quanto mais valeis do que as aves, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas, mas o vosso Pai sabe que necessitai delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém. Temos lido até o verso 34, nós vamos utilizar esse texto como base. E esse texto, quando nós o lemos, ele parece ser algo fácil e simples de praticar. Mas nós só descobrimos que não quando realmente nós começamos a viver isso, Viver nessas condições é um desafio para a vida do crente, pois requer entrega e confiança total em Deus. Cair numa situação dessas, falando da minha situação em específico, foi algo muito difícil para nós, para mim, para minha esposa, para minha família, e é algo que ninguém espera. Um dia você está andando, no outro você simplesmente perde o movimento das pernas e vai para uma cadeira de roda, e com uma semana você está na cama, com mais da metade do seu corpo paralisado. Então, ninguém espera por isso. E nós passamos e temos passado momentos difíceis. Mas no início foi realmente muito complicado, O que te deixa um pouco abalado e acaba colocando a nossa fé em prova. E desde que tudo começou, eu, minha esposa, nós temos vivido literalmente pela fé. E isso tem sido um desafio diário para nós, Então, por isso que esse texto muito tem nos ajudado. Como tudo era muito novo, no início vieram muitas preocupações, Preocupações relacionadas ao meu emprego, à faculdade, A doença, tudo começou no dia 3 de novembro, já estava no final do ano. Eu estava com o meu TCC praticamente pronto, era o término ali da faculdade. Então, veio preocupação, Preocupação com a igreja, porque a gente sempre esteve envolvido e ajudando, Nós tínhamos acabado de descobrir que a Akla estava grávida, Aí entra a questão também de finanças, essa questão de não querer entrar para o INSS. Isso vai até quando? Se eu entrar para o INSS, vai ter uma diferença muito grande no salário.
né? E tem conta para pagar. E isso sem falar da doença em si, porque a gente não imaginou que ia chegar no ponto em que chegou, né? Então, para quem me conhece, sabe que eu sempre fui muito perfeccionista, sempre fui muito planejador, né? Eu nunca fui de dar um passo sem realmente entender onde eu estava pisando, ou pelo menos tentar, né, entender, que nem tudo tá no nosso controle. Isso também é uma coisa que Deus tem nos ensinado. E isso tudo estava me consumindo e ocupava muito a minha cabeça. E com isso, eu acabei lá dentro do hospital, no leito, conhecendo a tal crise da ansiedade, né? Eu não sei se algum de vocês já passou por isso. Quem passou sabe. Quem não passou, eu espero que não conheça o que é isso, porque realmente é algo muito ruim. E aí eu comecei a passar mal várias vezes ali dentro, né, no leito. Eu dava calafrios, a minha musculatura contraía, eu ficava tenso. Eu enrolava na coberta sem estar fazendo frio, suava. Enfim, até eu descobri que isso tudo estava sendo provocado por algo que estava na minha cabeça. Eu fui tentando entender o que estava acontecendo. E aí, quando eu, conversando com a Áquila, conversando com a médica, eu consegui chegar à conclusão de que eu estava tendo uma crise de ansiedade, que parte do mal que eu estava sentindo ali era pelo fato de eu estar ansioso, de eu estar preocupado, com medo. Mas, com a graça de Deus, eu consegui, né, me controlar e vencer isso. Graças a Deus. E aí, diante disso, né, dito isso, eu pergunto àqueles que estão ouvindo: você é uma pessoa ansiosa? Você se preocupa com alguma coisa ao ponto de tirar a sua paz? Ou talvez outra pergunta: você tem medo do que pode acontecer com você amanhã? Né? E aí você pode responder isso para você mesmo. E se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, você pode se considerar sim uma pessoa ansiosa. E aí nós podemos partir para o conceito de ansiedade. Ansiedade é um sentimento vago e desagradável de medo, apreensão, caracterizado por tensão ou desconforto derivado de antecipação de perigo, de algo desconhecido ou estranho. Então, esse é o conceito de ansiedade, né? É algo ligado ao medo, ligado à apreensão, né? À tensão, a desconforto, que dependendo da intensidade, pode te atacar fisicamente, conforme eu disse aí que me atacou lá no leito do hospital. E não foi nenhum nem 2 dias, foram vários dias até eu descobrir. E, e esse sentimento, ele não deve, ou pelo menos não deveria, ocupar o coração do crente em Cristo. Eu não estou dizendo aqui que o crente não vai sentir isso ou passar por isso. Não, não é isso que eu estou dizendo. Todos nós estamos sujeitos, porque nós somos seres humanos frágeis. Mas esse é um sentimento que não pode te dominar, né? Ele não pode tomar conta da sua vida ao ponto dele te dominar e te levar a essas condições e que você perca totalmente o controle. E aí, quando nós olhamos para o versículo 22 e 23 do nosso texto base, nós vemos: a seguir, dirigiu-se Jesus aos discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir.
porque a vida é mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Então nós vemos que a ansiedade pode ser considerada pecado, pois ela nos faz descumprir os preceitos de Deus. Eu gostaria de compartilhar alguns pontos. O primeiro ponto que nós podemos ver aqui nesses 2 versículos, né, é que Deus valoriza mais a vida. No verso 23, ele valoriza mais a vida do que as coisas que a sustentam. Quando Jesus disse isso, ele está falando do nosso cuidado acerca do futuro, deve concentrar-se unicamente no reino de Deus, que é a vida eterna. Então Jesus, ele valoriza mais a vida eterna do que as coisas aqui neste mundo, né? Que é o que está falando no versículo 23, o alimento e as vestes, que ele usou como exemplo. Então essa também deve ser a nossa preocupação, em valorizar a vida eterna mais do que as coisas nesse mundo. O segundo ponto é que Deus, né, ele garante aquilo que a nossa preocupação não pode cuidar. E aí nós vamos ver isso lá em Filipenses 4, no versos 6 e 7, né, que diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. As nossas necessidades, elas devem ser conhecidas diante de Deus através das nossas petições, pela oração, pela súplica. E o versículo termina aqui, olha, com ações de graças. Então, por mais, né, que nós estejamos passando por momentos difíceis, nós sempre devemos dar graças a Deus, porque Ele é que tem nos sustentado, né? Então, nós vemos aqui que Deus, Ele nos garante aquilo que a nossa preocupação não pode cuidar. O terceiro ponto, nós vemos também que Deus nos ama, né? Ao ponto dele enviar o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso favor ali na cruz do Calvário. E aí tem um versículo muito interessante em Romanos 8:32, que diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós, o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então nós vemos o amor de Deus, ao ponto dele enviar seu filho. Ele não poupou o filho dele para poder dar vida em abundância, né, àquele que crê. Então, se Deus não poupou seu próprio filho em meu favor, em seu favor, você acha que ele vai deixar faltar na sua mesa o pão amanhã? Ou ele vai te deixar sem emprego, né? Então, esse versículo nos garante isso. Nós devemos crer que Deus está no controle. E quando nós olhamos para o versículo 25, nós vemos aqui, olha, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Então, por mais que você, que eu, né, que nós estejamos aí ansiosos, nenhum de nós tem poder para definir
se amanhã nós vamos estar vivos ou mortos, ou se nós vamos viver 100 anos ou 50 anos. Isso aí está nas mãos de Deus, né? Ele é soberano e só Ele tem o poder para fazer isso. Então não adianta a gente andar ansioso, né? E olhando agora para o versículo 29 até o 32. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios, né, os incrédulos de todo o mundo, é que procuram estas coisas. Mas o vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Tendo lido esse versículo, nós entramos no quarto ponto, onde nós podemos concentrar os nossos esforços em ganhar o mundo ou o reino. Quando a gente fala em ganhar o mundo, nós estamos falando de comida, bebida, casa, carro, dinheiro. Mas tem um detalhe: aquele que busca o reino ganhará os dois. É garantia de Deus, né? Olha só no verso 31. Estas coisas buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Isso é promessa da boca do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, onde nós temos concentrado aí os nossos esforços em ganhar o mundo ou ganhar o reino? Conforme falamos anteriormente, né, o medo e a ansiedade não agradam a Deus. São características de incrédulo, gentios, né, no verso 30. E não dos filhos, né, do rebanho de Deus, que nos ama e nos oferece o seu reino. E aí, quando nós olhamos para Romanos 14, no verso 17, nós vemos: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, se você tem buscado o reino de Deus, você vai ter justiça, paz e alegria no Espírito Santo, conforme nós lemos aqui, Romanos 14, 17. Olhando agora para os versos 33 e 34, vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. E aí nós entramos no quinto ponto. Vendei os vossos bens. Aqui o Senhor Jesus não está falando para você pegar tudo que você tem e vender, não. O que ele quer dizer é o seguinte: tudo aquilo que é material, que você tem, que te impede de buscar o reino, aí sim você deve fazer. Porque se te impede de buscar o reino, te impede de andar conforme a vontade de Deus, né? De seguir os preceitos de Deus. E aí ele fala aqui para você se desfazer disso, se desagarrar disso, para então alcançar a bênção. Podemos tirar um texto como exemplo, né? Lá em Marcos 10, do verso 21 ao 27, é a parábola do rico. Quando nós olhamos no verso 34 para tesouro,
Nós, como crentes, o Senhor Jesus não está falando aqui de ouro, de joias, né? O que ele quer dizer aqui é que o nosso tesouro, o nosso coração, né, deve estar, né, voltado a buscar almas redimidas a Cristo e eternamente gratas. Então, o meu coração e o seu, como crente em Cristo, ele deve, ou pelo menos deveria estar, né, focado nisso, em levar almas a Deus. Porque essa que é a nossa missão aqui. E para nós colocarmos tudo isso em prática, né, nós vemos aí o texto todo falando sobre ansiedade, e assim como eu vivi, talvez você já viveu ou está vivendo, sabe do desafio que é tentar se controlar, né? Nós sabemos que para colocar tudo isso em prática é necessário fé. E aí quando nós olhamos para Hebreus 11:1, nós vemos que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E aí nós vemos que as duas palavras nesse versículo, certeza e convicção, elas não combinam nem um pouco com as características de uma pessoa ansiosa. Por isso, não é possível você ser uma pessoa ansiosa e colocar sua fé em ação. Ou também, né, podemos dizer que não é possível você deixar de ser uma pessoa ansiosa sem colocar sua fé em prática, em ação. As duas coisas não combinam, elas não andam juntas. Por isso o título, Ansiedade versus Fé. A partir do momento que você tem fé, entrega sua vida a Cristo e começa a andar, a viver pela fé, automaticamente a ansiedade ela vai embora. Então é um desafio, porque viver pela fé não é fácil. E aí, para a igreja, né, que está ouvindo, para aqueles que já são crentes em Cristo, já fizeram uma decisão, nós podemos olhar para 1 Pedro, no capítulo 5, do verso 6 ao 11. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em seu tempo oportuno, vos exalte. Olha só, verso 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe, firmes na fé. Olha só. Resistir-lhe, firmes na fé. Então, nós vemos nesse texto ansiedade e fé. Certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar e fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, nós vemos
né, de forma bem resumida, aquilo que nós falamos aqui nesse texto de 1 Pedro. E para ainda os crentes em Cristo, se em algum momento você se enfraquejar, porque nós todos temos dias bons, né, e dias ruins, dias em que você está para baixo, outros você está para cima. Então, nos momentos que você se pegar aí, talvez um pouco ansioso como cristão, medita nesse versículo, Filipenses capítulo 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, ocupe seu pensamento com coisas boas, né? Coisas que realmente te elevem a Deus e te tragam paz, né? Não ocupe seu pensamento com coisas em que tens passado pelo mundo. O mundo lá fora, como eu disse no início, está um caos. Se você for acompanhar o que está acontecendo, com certeza você vai, né, ficar ansioso, vai ficar preocupado. Então, ocupe seu pensamento com coisas boas. Se você não tem feito isso, procure fazer, porque é o que Deus quer de nós como cristãos. Agora, você que está nos ouvindo, né, ainda não fez um concerto com Cristo, você só conhece Deus, só conhece Jesus de ouvir, talvez você nunca teve uma oportunidade, ou sempre fugiu da oportunidade que teve. Hoje Deus está te dando mais uma oportunidade. E aí, voltando para o último versículo do nosso texto base, né, eu te pergunto, o que tem sido o seu tesouro? Onde você tem investido? Carro, casa, não sei, né, nas coisas do mundo? Ou você já pensou em investir no reino de Deus? Se sua resposta foi no mundo, eu te encorajo a investir no reino de Deus, deixar Deus tomar conta da sua vida, para que você possa descansar em Deus, porque nós vimos aqui hoje que Ele tem o melhor para nós. Mesmo que todas as circunstâncias mostrem que não, ou digam que não, Ele tem o melhor para nós. Agora, se o medo, se a preocupação, se a angústia, né, tem tomado conta da sua vida, te trago transtorno e tem tirado sua paz, né, você pode provar da paz que Cristo tem para te oferecer hoje. Basta você entregar a sua vida a Ele, crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, crer que Ele veio ao mundo, morreu, ressuscitou, para que Ele pudesse te dar a vida eterna. A palavra de Deus, ela é clara. A vida aqui na Terra ela é passageira. E após a morte só existem dois caminhos: céu ou inferno. E o poder de escolha de aonde você quer passar a eternidade, ele está nas suas mãos. A escolha é sua. E para que você alcance os céus, basta você crer em Jesus Cristo. Crer que Ele veio, morreu e ressuscitou. E entregar a sua vida a Ele. E confessá-lo como Senhor da sua vida. A palavra de Deus nos diz em Mateus 11, verso 28 a 30.
Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. João 14:1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então hoje, Deus está te dando mais uma oportunidade de entregar sua vida a Ele e garantir a sua eternidade nos céus, ao lado de Cristo. É tão simples. Basta simplesmente você se humilhar e reconhecer Jesus como Senhor da sua vida. Só que humilhar é difícil, né? É algo que vai contra a nossa carne, contra o nosso ego, né? Mas que Deus tenha misericórdia de você e que em tempo oportuno você faça isso. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê saúde para você, né? Para toda a sua família. Esse é o meu desejo. Agradeço a vocês por estarem aí conosco, nos ouvindo. E a nossa oração é que Deus abençoe cada um de vocês.